Dando continuidade ao nosso projeto Livros que Li, hoje eu quero falar sobre dois livros conjuntamente. É que esses dois livros se complementam. O primeiro livro, esse aqui, História del Saber. Eu comprei esse livro na Livraria Cultura em 2007. Em 2012, saiu, 5 anos depois, portanto, saiu essa tradução em português. Eu li em espanhol, depois acabei lendo também, apenas porque é tão gostoso, acabei lendo também a versão em português, não é? O outro livro, o segundo livro, é esse aqui. Cultura Geral, tudo o que se deve saber. É o livro do alemão, do Dietrich Eschardenwitz. É difícil não ser alemão, viu? Então, desculpe aí. E esse aqui, o primeiro que eu falei, é do Charles Van Doren. Então, esses dois livros, como eu disse, se complementam, não é? Eles tratam justamente da história do conhecimento. É interessante que determinados assuntos, ou muitos assuntos, são tratados em um livro e não é tratado no outro. Por isso que eu digo que eles se complementam, não é? E às vezes, mesmo quando um assunto é tratado por um desses autores, o outro dá uma outra visão, expõe de uma determinada outra forma que também leva a ser interessante a leitura. Por esses livros, por exemplo, eu fiquei sabendo que o São Tomás de Aquino era tão gordo, que ele não conseguia chegar, quando ele ia fazer as refeições, ele não conseguia chegar ao prato, não é? A barriga dele era tão grande que tocava na mesa antes que ele pudesse. Então, qual foi a solução que eles encontraram? Eles fizeram um buraco, cortaram assim a mesa para que a barriga encaixasse e ele pudesse fazer as refeições, não é? Então, essa é algo interessante. Outro tema que o autor trata aqui, que me encantou também, é o seguinte: a velocidade. No início do século passado, do século XIX, um homem caminhava em torno, salvo engano, de 80 quilômetros por dia. Qual era o meio de transporte dele? Caminhar. Com o carro, ele num dia caminhava já o triplo, ou quádruplo, ou quíntuplo disso. O que o autor coloca? É que mesmo isso tendo acontecido, não melhorou em nada a vida das pessoas. Ao contrário, nós estamos correndo cada vez mais para fazer as mesmas coisas, ou fazendo mais coisas e perdendo tempo para viver, na verdade. A gente trabalha mais do que consegue viver. A empresa que produziu o avião Concorde vai produzir outro também muito mais rápido e que fará o percurso que o Concorde fazia em menos tempo, mas tem que ver se essa tecnologia será aproveitada para que o homem possa viver. Porque nós estamos nos tornando cada vez mais escravo da tecnologia. Outra informação interessante, assim, simples, aparentemente, nós temos o livro do Homero chamado Ilíada, e eu não sabia por que chamava Ilíada a obra. A obra chama Ilíada porque o nome da Grécia era Ilion, daí vem Ilíada. Então, qualquer página, por exemplo, que a gente folheie de qualquer dessas duas obras, você vai encontrar informações preciosas para você que é estudante, você que não é estudante, que só é um curioso também, vai encontrar coisas que te saciarão o espírito, né? A leitura, a vontade de ler, a vontade de entender. Eu abri aqui numa página que eu achei interessante, que hoje o autor diz que nós não temos mais paz no mundo. Na verdade, a gente vive um equilíbrio no terror. Nós temos bombas atômicas capazes de destruir o mundo não sei quantas vezes, não sei nem para que precisa mais de uma, não é? Então, quando essa teoria surgiu, naquela época o mundo era dividido entre Estados Unidos e União Soviética, mas que hoje continua, as bombas não foram destruídas, estão aí. Então a gente não tem paz, a gente tem um equilíbrio do terror. Um determinado país não joga uma bomba sobre o outro com medo da reação que ele irá sofrer da parte daquele sobre o qual a bomba foi jogada. Isso se tiver reação, né? Porque o mundo já estará destruído. Aqui, ó, já vi outra notícia interessante de ler.
Quando as cruzadas, por que existiram as cruzadas? E isso eu trago até para o que acontece ainda essa guerra absurda que acontece entre judeus e palestinos lá, não é? As cruzadas não eram mais do que empresas comerciais querendo levar peregrinos para a terra onde havia nascido Jesus. E eu acredito que aquela grande disputa que existe ali, na guerra ainda atual, essa guerra nunca acabou, é causada por isso. Quem vai administrar aquele potencial turístico? Então, todo esse pensamento, tudo que o homem construiu desde a pré-história, desde que ele começou a registrar a sua história, muita coisa está nesses dois livros. Então, você que os adquiriu, que emprestar de um amigo, eu não empresto o meu porque meus filhos estão pedindo também para lê-los. Eu espero que os senhores gostem desse livro, absorvam algumas, claro que ninguém absorve todas, mas algumas das informações que neles contém, pois vale a pena. Boa leitura e até a próxima.